Boa noite, estamos ao vivo, começando mais um bate-papo legal aqui pelos estúdios TP Fest dos espaços jurídicos. E hoje temos a entrevista com a advogada, a doutora Raquel Balseiro, que vai estar conversando com a gente como é feito judicialmente em casos de sofrer um golpe. Então, uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no Bate-Papo Balseiro, para a gente dar início à entrevista. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje, o que pode ser feito judicialmente em casos de sofrer um golpe. Vamos aguardar aqui a conexão. Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que a doutora Raquel Balseiro faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Eu já enviei o convite, vamos aguardar a conexão. Uma boa noite a todos vocês que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando aqui a conexão da doutora Raquel entrar. Já enviamos o convite. Vamos aguardar. Boa noite a todos vocês. Boa noite, doutora. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Novamente aqui a gente falando um pouquinho, né, com as pessoas para poder alertá-las de algumas coisas. Com certeza. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para aqueles que não a conhecem. Eu sou a Raquel Balseiro, sou advogada há 25 anos, atuo aqui na Baixada Santista e na região de São Paulo também. Sou professora universitária e estou sempre aqui nos espaços jurídicos para poder dar algumas dicas para as pessoas ficarem alertas e para poderem conhecer um pouco mais dos seus direitos, né? Que é muito importante. Informação é sempre muito bem-vinda. Com certeza, doutora. E hoje o tema é sobre golpes, né? Que vem acontecendo constantemente. E a pessoa que pratica o golpe, ela se enquadra em qual crime e qual a pena? Bom, depende do golpe, né? Mas, via de regra, ela vai praticar o crime de estelionato, geralmente é o estelionato. Pode ser também o estelionato emocional, ou pode ser até, dependendo da situação, cárcere privado. A gente tem uma série de tipos de golpes que estão sendo praticados hoje através das redes sociais. Mas o mais comum é o golpe bancário, né? Que as pessoas têm caído e isso vai se enquadrar em estelionato, falsidade ideológica. Então, existem alguns tipos penais, formação de quadrilha, e as penas vão ficando cada vez mais elevadas porque acaba tendo um concurso de crimes e depende de cada situação, mas as penas chegam aí a 20, 25 anos, dependendo da situação e dependendo de quem é a vítima também. Existe uma diferença entre o golpe virtual do golpe tradicional? Não. Dependendo de como ele é feito, é igual. Depende do tipo penal, de como ele é praticado. O meio como ele é feito não interessa. Se é virtual ou presencial, o tipo penal vai ser o mesmo. E a vítima que sofre o golpe, seja pela internet ou não, ela consegue reaver os seus valores perdidos, no caso se tratando de golpe bancário? Então, na maioria das situações, existem algumas situações que sim. Então, a grande maioria consegue, comprovando que houve descaso, né, descuido do tipo do banco na situação. Então, como a prática bancária está enquadrada na lei do consumidor, existe aí uma tendência da nossa jurisprudência em determinar que haja realmente o ressarcimento dos valores, em algumas situações até indenização por dano moral. E o que a pessoa que é vítima deve fazer, doutora? O boletim de ocorrência e após o boletim de ocorrência, quais os procedimentos? A primeira providência, ela tem que ligar para o banco, né, para os bancos envolvidos. Geralmente é mais do que um banco, porque existe o banco dela e o banco da pessoa que é o fraudador, né, o estelionatário.
Então, esses dois bancos devem ser avisados. Ela vai fazer o boletim de ocorrência e depois ela tem que ir até a sua agência e abrir também um processo administrativo. Após o processo administrativo ser negado ou ela não ter uma resposta, ela vai ter que realmente entrar no Poder Judiciário para tentar ter o seu ressarcimento. A maioria dos bancos, nesses casos de golpe, não devolve o dinheiro sem um processo judicial. Então, é necessário da entrada judicialmente nesses Geralmente casos, é. né? Na A imensa maioria dos dos bancos não devolve administrativamente. Na maioria dos golpes, de uma maneira geral, é necessário entrar judicialmente. Na maioria dos golpes, sim. E o que... Quando não envolve banco, fica um pouco mais complicado, porque vai ter que ir atrás do estelionatário. E aí o estelionatário geralmente não tem bens, não tem nada no nome dele, e aí a pessoa geralmente vai amargar esse prejuízo. Existe um golpe também muito recorrente hoje em dia nas redes sociais, que são mulheres ou homens que se apresentam nas redes sociais através de aplicativos ou até nas próprias redes sociais, marcam encontros, né? E essa pessoa acaba sendo sequestrada. Aí essa pessoa acaba sendo sequestrada, tiram todos os valores que ela tem nos bancos. E aí, neste caso específico também, às vezes a pessoa entra contra o banco dizendo que houve um sequestro e que, nesse caso específico, ela não sabia e que houve um prejuízo porque ela estava sequestrada e tenta também um ressarcimento. É mais difícil quando envolve um encontro amoroso. Quando ela é sequestrada por sequestro, às vezes também ela consegue o ressarcimento do banco. Já é mais difícil quando o caso é amoroso, então. Nesse caso de golpe. Quando ele cai no golpe da mulher ou do homem e que ele toma um Boa Noite Cinderela, né? Ou às vezes ele realmente fica em cárcere privado por um sequestro, mas porque ele foi encontrar uma pessoa, geralmente aí é um pouco mais difícil, porque ele foi de livre e espontânea vontade, assumiu o risco, porque ele não conhece aquela pessoa, e aí geralmente, nesse caso, é muito difícil o ressarcimento bancário. Mesmo havendo o crime de sequestro. Mesmo havendo o crime de sequestro. E o que se caracteriza o crime do Pix, né? O golpe do Pix, que é bastante conhecido ultimamente, é o que vem ocorrendo demais. Nesse caso, o que se caracteriza e como se deve proceder? A procedência é igual? Então, no golpe do Pix, o que geralmente acontece? Geralmente são duas situações. A pessoa, às vezes, pede uma senha, dizendo que é do próprio banco, pede para ligar, dizendo que teve uma transação na sua conta, e pede para ligar um 0800, a pessoa acha que esse 0800 é idôneo, né? Isso não é verdade, porque tem uma quadrilha envolvida nisso. E aí pede um Pix, ou pede para transferir tudo que a pessoa tem para uma outra conta, porque a conta tá sofrendo uma fraude, ou pede para fazer um Pix para poder ter a transferência, e pede senha e tudo mais, e a pessoa acha que realmente é do banco, e aí acaba fazendo essa transferência. Ou então pede para pegar o cartão, a pessoa dá o cartão achando que é do banco e dá a senha, e aí realmente acaba tendo todos esses transtornos bancários. Nesses casos específicos, o ressarcimento é mais garantido, porque envolve pessoas de dentro do banco, porque esses estelionatários geralmente conseguem as informações de pessoas dos próprios bancos, de dados do próprio banco. Então, é por isso que as indenizações acabam acontecendo. Porque, na verdade, os dados ficam vulneráveis do banco, então a responsabilidade é dele. O que acontece hoje com a lei de proteção dos dados das pessoas, né? Lei de proteção de dados, ela acaba facilitando que essas indenizações dos valores perdidos e até por dano moral acabem acontecendo. Então, favorece o consumidor nesse sentido.
Por quê? Porque nós não temos nenhum sistema no mundo digital que não seja passível de hackers, né? Ou de qualquer tipo de pirataria digital. Então, é por isso que os bancos acabam tendo que ressarcir, porque não tem um sistema digital impossível de ser hackeado. E como quem tem o poder econômico são os bancos, eles são responsáveis por esse ressarcimento em razão aí da fragilidade do sistema que eles mesmos implantaram, porque eles praticamente extinguiram as agências bancárias e nos fizeram migrar para os aplicativos, mesmo se o seu celular for furtado e eles conseguirem pegar tudo isso antes que você consiga bloquear o seu celular, você pode conseguir também uma indenização por isso, né? O ressarcimento e uma indenização. Porque você foi obrigado a migrar praticamente para o banco virtual. Então, como eles fizeram isso, a responsabilidade também é deles, porque a gente não tem segurança em razão disso. Porque hoje a onda de furto de celulares é muito grande no país, né? De uma maneira geral. E em São Paulo se roubam cerca de 10 celulares novos são roubados por dia. Então, nesse sentido, se não der tempo da pessoa bloquear, ela pode estar entrando, que o banco é obrigatório ressarcer. Mas é importante entrar com advogado, doutora, nesses casos também? Assim, ela tem que fazer um boletim, né? Ela tem que fazer prova que ela tinha o celular, ela vai ter que fazer uma série de provas. Por quê? Porque ela tem que provar que ela foi furtada mesmo, né? Porque Sim. Se é roubo, é mais fácil. Quando é furto, é um pouco mais difícil, porque ela vai ter que fazer prova que o fato aconteceu. Fazendo isso, provando que não foi ela e tudo mais, aí sim ela vai poder, muito provavelmente, conseguir uma indenização do que foi tirado da sua conta, né? Desde que ela tenha o celular bloqueado, que tem algumas proteções também no celular dela. Porque o celular estando bloqueado, e ela tomando alguns cuidados, e quais são esses cuidados? Pois é, mas como é que estava a pessoa? A pessoa estava na rua falando com o celular, isso é um ato de imprudência hoje em dia, né? O furto de celular é o crime mais praticado no Brasil hoje. Então, as pessoas têm que tomar algum cuidado, porque senão ela é anuente, quer dizer, ela corre o risco, né? Ela está permitindo que esse tipo de crime seja praticado contra ela. Então, ela tem que tomar alguns cuidados, porque aí o banco vai dizer que foi por culpa exclusiva dela. Se ele provar que a culpa foi da pessoa que foi furtada, aí ele não vai pagar a indenização. Essa migração que eles fizeram do Pix, obrigando aí, né, as pessoas a ter a conta digital, eu vejo que aumentou bastante o número da criminalidade, do furto e também dos roubos. Mas não teria como ter estudado uma maneira para que seja mais segura, né, no caso, para as pessoas? Porque não foi pensado o aumento dessa criminalidade, né? Que acabou saindo fora também de controle. O problema é que tudo que está na área digital, que tem nuvem ou que tem essa questão digital, que é algo que não vai voltar, nós vamos ter um aumento cada vez maior das questões digitais, da inteligência artificial no nosso mundo, ela não tem segurança. Por quê? Porque ainda não existe nenhum programa ou nenhum dado dentro desse mundo digital, né, de inteligência artificial, de automação, que não seja possível ser hackeado. Quer dizer, que eu não consiga entrar nesse mundo. Então, o que acontece com isso? Ainda que eles tenham os mais novos programas antivírus, anti-hackers, isso é impossível, né? Então, se o FBI tem os seus programas hackeados, imagine os bancos, né? Então, a gente tem as grandes big techs tendo seus programas hackeados e a gente sabe que eles trabalham só exclusivamente com isso.
A gente sabe que esse mundo é um mundo ainda que a segurança não não há uma segurança absoluta, é uma segurança relativa. E os bancos caminham da mesma forma, só que eles optaram por isso. Eles economizaram um absurdo com mão de obra, com espaço, com uma série de coisas. Então, eles têm que ter uma contrapartida. Se eles assumiram esse risco, na contrapartida disso vem o quê? Não é o consumidor que vai ter que pagar a conta final, são eles próprios. Só que o consumidor tem que tomar algumas atitudes. Então, andar na rua com o celular na mão não é uma atitude que permita, é uma atitude, vamos dizer assim, que compromete depois na hora de uma indenização bancária. Então, isso não é uma atitude que o consumidor deva praticar, porque ele já sabe que ele corre o risco de ser furtado ou roubado, né? O roubo é mediante ameaça e o furto é sem ameaça, quando passa alguém de bicicleta e puxa o seu celular, ou de carro, ou a pé, enfim. Aí em São Paulo tem as gangues do Mata-Leão, gangue disso, gangue daquilo, na Paulista, no centro. Então, e aqui em Santos, e em qualquer região do Brasil, a gente tem as pessoas sendo furtadas dessa maneira. Às vezes, uma única pessoa de bicicleta, você vê a pessoa sentada dentro do ônibus, alguém, um garoto, ou um jovem, ou um homem adulto, ou uma mulher, a pessoa está com o vidro aberto, ela vai lá, pula e puxa o celular da pessoa. Então, existem algumas atitudes do consumidor que ele tem que evitar para que depois ele não tenha um prejuízo maior, não conseguindo uma restituição bancária. E o crime de fraude no comércio também é considerado golpe? Depende, né? Que tipo de fraude? Quando o comerciante ele tenta dizer que tem um Pix, assim, o que a gente vê muito é você receber, por exemplo, você ganhou uma tal coisa de tal loja, né? Ou você foi sorteado, acesse esse link. Mas geralmente não é o comerciante, né? Geralmente é uma quadrilha que está fazendo aquilo. Eu recebo muito. Você ganhou não sei quanto do banco tal. Eu não sou nem cliente do banco, então eu não ganhei nada. Na verdade, o que é? É um chamariz, né? Para que você clique e para que um vírus seja instalado no seu computador ou no seu celular. Eles vão captar todos os teus dados e vão fazer uma bagunça na sua vida, né? E aí você vai ter um prejuízo muito grande. Ok. E quando o golpe é referente a empréstimos, doutora, principalmente de aposentados, tem como eles cancelarem esses descontos em folha? Sempre eu já tive muitas ações nesse sentido, assim como ações fraudulentas com relação a golpes bancários. Em todos os casos, eu consegui o ressarcimento. O cancelamento, no caso do empréstimo, é a primeira medida que a gente pede, mas da mesma forma, faz um boletim de ocorrência, vai ao banco, o banco vai negar, que geralmente eles negam, eles não vão cancelar esse empréstimo, porque eles não sabem se é verdade ou não, mas judicialmente, via de regra, a gente consegue uma liminar, cancela o empréstimo e depois há o ressarcimento, se for ou banco ou instituição financeira, não interessa, eles vão ter que ressarcir esses valores. E nas redes sociais a gente tem muito hackeamento também de WhatsApp, né? E a pessoa acaba utilizando o WhatsApp, hackeia, utiliza fotos, dados, para se passar pelo aquele usuário. Como a pessoa a vítima, no caso, também, que foi hackeada, como ela pode provar isso? Bom, a primeira providência é você colocar nas suas redes sociais que você não é você, que você teve a sua conta hackeada, né? Porque a gente utiliza a mídia também social, porque é que tem a maior alcance hoje, avisando se você é um profissional. Acontece muito com os profissionais liberais e as pessoas que usam a internet. Aconteceu comigo mais do que algumas vezes já. Eles usam muitos advogados, eles procuram o número de processo, e aí usam com os médicos. Todos os profissionais
que utilizam a internet para prestar serviço ou vender produto acabam sendo hackeados dessa forma. Então, a primeira medida é você avisar todos os seus clientes pelas redes sociais, pelo teu WhatsApp também, faz um boletim de ocorrência e aí você também está protegido, porque você não tem o que fazer, né? E você deixa um recado e fala em todas as redes sociais que qualquer dúvida, você tem um telefone fixo, seus clientes sabem, e você liga para aquele telefone fixo, certo? Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado. Se você tem um telefone fixo e a pessoa liga para você, tá mandando um recado de um telefone de outra área e de um telefone que não é fixo, você tem que desconfiar. Então, os clientes, os pacientes, as pessoas precisam desconfiar e primeiro se certifiquem se realmente é verdade para depois tomar alguma atitude, né? Esse é o nosso recado sempre. Eu sempre coloco um recado como esse nas minhas redes sociais e é um conselho que eu dou para todas as pessoas que façam isso, porque recorrentemente você vai ser vítima de um hacker que vai usar sua imagem, vai usar seu WhatsApp, vai usar o seu logotipo e vai querer se passar por você na tentativa de dar um golpe. E às vezes alguém acaba caindo também, e aí acaba tendo duas vítimas, aí uma que acabou enviando Pix e a outra que teve o WhatsApp hackeado, né, doutora? Exatamente. É mais complicado quando se tem essas duas vítimas para resolver judicialmente? Na verdade, assim, o que a gente sempre coloca é que nesse caso específico não era o telefone da pessoa, do profissional, né? E pode ter imagem, mas hoje as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque existe uma coisa chamada deepfake. Então, o que a deepfake faz? Faz a minha voz na imagem de outra pessoa, inclusive, ou como numa imagem como se fosse minha, como se eu estivesse falando e não sou eu. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com aquilo que elas veem, certo? Porque, na verdade, ou ouvem, porque, na verdade, a inteligência artificial já faz isso. E existem programas que já fazem isso. Então, a primeira providência, se você se deparou numa situação como essa, existe um telefone fixo, existe um profissional que você conhece que não é aquele número, ligue ou ative as redes sociais desse profissional e veja se realmente é verdade. Por quê? Porque senão é muito provável que você esteja caindo num crime, num golpe. E a gente vai para com certeza. E a gente vai para as perguntas dos internautas. A Verônica Ferraz de São Paulo, ela diz assim: a minha irmã caiu no golpe do empréstimo. Usar os dados, até mesmo foto dela para se passar no reconhecimento facial. Isso já se passou 1 ano e meio e nada foi feito até agora. Fiz o BO, mas não adiantou e as cobranças vêm sendo feitas. Eu queria saber se temos como cancelar essas cobranças. Então, o que ela tem que fazer é isso. Se foi feito tudo isso, essa situação é um pouco mais complicada, porque ela tem que fazer o BO, ela deveria ter avisado Serasa e SPC, e aí ela vai ter que entrar com uma ação declaratória, dizendo que não foi ela, que ela foi vítima de um golpe, com uma sentença dessa, aí ela manda para todas as cobradoras, e aí ela vai conseguir, sim, limpar o nome dela, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Já tive situações assim, realmente dá trabalho, porque é uma ação que demora um pouco, o juiz vai ter que ver que realmente não foi ela, vai tomar todas as prudências, e aí depois dessa ação declaratória transitada em julgado, ela vai conseguir cancelar, né, todos os débitos, e aí, com certeza, ela consegue limpar o nome dela. E a Denise de Freitas, de Minas Gerais, ela pergunta se a pessoa sofrer um golpe via Pix e não houver atendimento do banco em questão pela central de atendimento para avisar, o que deve ser feito? Então, o que acontece? Hoje, geralmente, os bancos, eles dão um tempo para o Pix poder ser realmente realizado para você confirmar se é ou não.
Se isso não for feito, né, existe uma legislação própria dizendo que você pode cancelar esse Pix. Você faça um boletim de ocorrência, entra com processo administrativo no banco, pede a devolução do dinheiro que foi indevidamente retirado, e aí o que acontece? Se não for devolvido, se o banco negar o teu pedido, você vai ter que entrar judicialmente. Dependendo do valor, pode entrar no juizado de pequenas causas ou não, ou pode constituir um advogado e entrar judicialmente. O Bruno Santana, ele fala que ele fez uma compra através de um site e nunca recebi a mercadoria. Fiz o BO e a polícia me disse que o site era falso e que não teria como eu reaver o valor. Eu queria saber, neste caso, qual a dica que a doutora dá, não só para mim, mas para qualquer pessoa que venha sofrer esse golpe. Bom, a primeira dica não é depois do golpe, é antes. Quando você desconfiar de um site, em primeiro lugar, verifique se esse site tem reclamação, não tem. Verifique se ele realmente é verdadeiro. Verifique se as pessoas comentaram alguma coisa sobre esse site. Se o site é muito recente, não faça a compra. Por quê? Porque realmente, nesse caso específico, não tem como reaver o seu dinheiro. O site é falso, né? Esse IP não tem dono, e aí você vai ter um dono, que é um laranja, e você não vai conseguir reaver o seu dinheiro. Então, a dica é essa. Toda vez que vocês estiverem em segurança, ou não conhecerem, ou não for um site, mesmo sendo um site, se estiver na rede social, é melhor você entrar direto no site oficial e aí fazer sim a compra. E não pela rede social, porque às vezes eles hackeiam, dizem que é um site oficial daquela loja que você conhece e você também está entrando num golpe. E a Santana Gomes de São Paulo, ela diz, eu gostaria de saber se com os meus documentos e com a assinatura digital, esses golpistas podem acessar a minha conta que eu uso? Se sim, o que isso pode me acontecer? Quais são os riscos que eu corro? Bom, a gente corre risco de qualquer maneira, né? A conta digital pode ser acessada se eles hackearem o seu telefone. Então, assim, o que a pessoa poderia fazer? Não ter conta ou ir só direto no caixa. Agora, no mundo digital que a gente vive hoje, se acontecer uma coisa dessa, você tem tomado todas as medidas, você vai ter que fazer o procedimento que eu disse até agora. Não tem outra, não tem outro jeito. Não há uma medida, nem que o banco, nem que nós possamos fazer, que impeça a gente de sofrer um golpe desse sentido. E o Sérgio Almeida, de Minas Gerais, ele pergunta, pegaram empréstimo no meu nome. Eu fui vítima de um golpe, o que eu devo fazer? Faz um boletim de ocorrência, depois você informa que foi vítima, a melhor coisa. Toda vez que a gente é vítima de um golpe, a gente deve informar o Serasa e o SPC que foi vítima, entrega uma cópia, manda por e-mail ou pelo correio, para que isso não se torne uma coisa pior. E depois vai a uma agência, verifica se eles cancelam, se eles não cancelarem, através de ação judicial. Porque tem muita gente que acaba recebendo desses golpistas também um contrato, né? Que parece, às vezes, ser até idôneo, acaba assinando e enviando de volta. Exatamente. Além desse golpe sofrido, esse documento pode ser usado para outros golpes, doutora? Pode, porque às vezes a pessoa manda os documentos dela, né? E se hackearem e se entrarem no seu celular, às vezes tem sua documentação. Então pode ter outros golpes. Além do mais, tem muita gente que paga boleto fraudulento. Também nesse caso não tem o que fazer. Então, algumas coisas a gente precisa verificar. Se o cedente é aquele mesmo, se tem alguma coisa estranha no boleto. Às vezes o boleto que você está acostumado a pagar. Então, precisa tomar muito cuidado. Quando tiver dúvida, entre em contato com a operadora ou com a pessoa que está te enviando o boleto para saber se aquele boleto é verdadeiro. Porque eu conheço muitas pessoas que pagaram boletos falsos também. E aí não tem para quem reclamar.
Com certeza. E o Felipe Andrade, de São Paulo, ele diz o seguinte: eu abri um MEI há um ano e eu venho recebendo mensagens informando que o meu CNPJ tem capital de giro aprovado. Eu cliquei por curiosidade, direcionou para o Banco BV, que é um banco conhecido. No início estava tudo certo, mas acabaram pedindo uma documentação chamada EVER, que eu pesquisei e se tratava de estudo de viabilidade econômica. Nesse momento, percebi que poderia ser um golpe. Eu gostaria de saber quais os cuidados para o MEI e quais os direitos se alguém cair num golpe desse. É a mesma coisa, pessoa física ou pessoa jurídica. O MEI, na verdade, é uma extensão de uma pessoa física, né? Porque ela se confunde em alguns momentos com a pessoa física, inclusive quanto ao imposto de renda. Por isso, no caso do MEI, são os mesmos cuidados, porque, na verdade, a pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica, ela não existe. Quem está por trás dela é uma pessoa física. E, nesse caso específico, não interessa se é para pessoa física ou jurídica. Os cuidados são exatamente iguais. Se for a pessoa jurídica que sofreu o golpe, também tem que fazer um boletim de ocorrência. E os representantes legais é que vão depois pedir o ressarcimento em nome da pessoa jurídica. E o Juliano Mesquita, ele pergunta, ele é de Goiás, ele pergunta quando o golpe acontece por falsificação de boleto, qual seria a melhor procedência a fazer? Eu já tinha dito, né? Então, assim, as pessoas... Sim. hoje, há uma prática muito recorrente. Por exemplo, você assinou com determinada concessionária de telefonia. E aí as pessoas conseguem descobrir, porque claramente a gente sabe que tem muita gente envolvida com isso, que inclusive trabalha para essas prestadoras. Então, vende os seus dados para quadrilhas. E aí o que acontece? As quadrilhas montam um boleto exatamente igual e mandam para você antes do vencimento do seu. E aí parece que o boleto é verdadeiro. Então, a minha dica é que você sempre entre no site oficial e pegue o boleto do site. Não pague aquele que vem por e-mail, nada disso. Por quê? Porque assim você não corre risco de pagar duas vezes. Porque em direito existe uma máxima dizendo que quem paga mal, paga duas vezes. E é o caso específico de um boleto fraudulento. E o Rodrigo Souza, de Minas Gerais, ele pergunta, quando a compra de produtos é feita por redes sociais, o golpe que se toma, a gente perde aquele dinheiro gasto. No caso de compras via Instagram, quais os cuidados que devem ser tomados? Foi o que eu falei. Se existe no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social que você acesse, que venda produtos ou prestação de serviço, o que você tem que fazer? Você tem que verificar se aquela prestadora de serviço, aquele site é idôneo, se tem site, se aquele site realmente funciona, há quanto tempo aquela pessoa está no mercado, se existem comentários positivos, negativos, enfim, se ela existe, né? Se existir, aí você pode comprar. Se ela tiver um site oficial, é melhor você sair do Instagram e ir para o site oficial. Porque ali você sabe que realmente você está comprando daquela pessoa e havendo qualquer problema, é mais fácil de você conseguir um ressarcimento. E a gente tem a última pergunta, que é do Ricardo Gomes, de São Paulo. Ele diz o seguinte, trabalho com vendas, divulgando produtos pela internet. Contratado como freelance. Fiz um trabalho normal. Após um tempo, recebi mensagens que eu era um golpista, pois as pessoas compraram mercadoria e acabaram não recebendo. Eu quero saber como eu posso me defender neste caso, pois quando fiz a divulgação, não sabia que aquela empresa era golpe. E acabamos deletando todos os trabalhos que é feito para a liberação de espaço. Como eu posso me defender nesse caso e qual a dica para ninguém cair novamente no golpe do trabalho, que é um golpe, na verdade? Bom, se ele é um prestador de serviço, ele não tem como saber
se ele está prestando serviço para uma empresa que é fraudulenta ou não, certo? Então, nesse caso específico, ele não pode ser condenado por algo que ele não sabia. O que ele vai dizer é que ele foi contratado, ele vai demonstrar o contrato, certo? Tem que firmar um contrato. Por isso que eu digo, algumas coisas a gente precisa fazer de forma mais formalizada, né? De maneira mais formalizada. Então, faça um contrato escrito. Então, mas faz um contrato escrito com a assinatura digital, porque tem validade jurídica. Fez um contrato escrito, está assinado juridicamente, digitalmente, por ambas as partes, está tudo ok? Se a empresa é fraudulenta, se ela agiu de má fé, quem montou isso não pode responder. Senão, a pessoa que vende arma legalmente também responderia pelo crime de homicídio. Então, eu não posso condenar uma pessoa que está fazendo uma prestação de serviço por uma venda da empresa que faliu. Então, por exemplo, quem anunciava para Americana, Marisa, que estão aí sem entregar muita coisa, sem pagar, inclusive aluguel, vai ser responsabilizada pela fraude por não estar conseguindo cumprir seus compromissos? Não pode. Então, nesse caso específico, quem presta serviço para uma empresa que era golpista, ela não pode ser responsabilizada, tá? Ele tem que provar que ele não sabia que ele fez um trabalho para essa empresa. Faz um boletim de ocorrência, porque ele também é vítima, dizendo que ele foi vítima dessa situação e que está sendo acusado indevidamente. E aí, se alguém entrar com um processo contra ele, ele vai se defender, dizendo, olha, eu também fui vítima, eu não recebi, enfim, da maneira, eu não sei exatamente o caso como é. Mas, nesses casos específicos, a pessoa, ela não tem como saber se ela está sendo contratada por uma empresa real. Geralmente, a gente pede o contrato social da empresa, para saber se a empresa existe mesmo. São alguns cuidados que a gente precisa ter. Vai verificar se existe sócio, se aquela está constituída de fato. Esses são os cuidados que os prestadores de serviço precisam ter para não ter esse tipo de problema. Porque aqui ele não diz se ele tinha o contrato ou não, né? Porque Exato. Muitas pessoas que trabalham de freelance, às vezes por 1, 2 ou 3 dias, acabam não fazendo o contrato. E é importantíssimo ter esse contrato, mesmo que seja por 1 ou 2, 3 dias, né, doutora? Não interessa, né? Existem não só o contrato, como também a documentação dessa empresa, verificar se essa empresa está ativa, para evitar depois a pessoa ser considerada coautora, enfim, né? Nós precisamos nos precaver de algumas coisas, e isso não é uma questão assim, mas então quer dizer que eu preciso. Precisa. Por quê? Porque a legislação ela não vai distinguir você de um fraudador se você não tomar determinados cuidados. Então, você agiu, você também, vamos dizer, eu não conheço a situação dele, mas pode alguém dizer que ele contribuiu com a fraude. Então, se ele tomou todas as providências, aí ele não pode ser acusado de absolutamente nada. Ele foi tão vítima quanto quem comprou e não recebeu. Tá ok, doutora. Faltou a gente esclarecer algo mais sobre golpes, porque golpes temos vários, né? Hoje em dia é um atrás do outro, mas se faltou algo importante a gente deixar aqui, a doutora tem espaço para falar? Bom, a única coisa que eu quero dizer, né, é que as redes sociais, elas são realmente, cada dia a gente tem um golpe diferente, cada dia aparece uma situação diferente. Fiquem muito atentos para essa nova evolução dos golpes, com as deepfakes, que são exatamente esses golpes onde a voz é realmente da pessoa, às vezes a imagem é da pessoa, mas não é a pessoa. Isso tem causado um drama muito grande, porque é muito difícil de você conseguir perceber que na verdade, é só através de uma perícia que a gente consegue saber se é ou não aquela pessoa,
tá? E isso vai crescer muito, então as pessoas precisam realmente tomar muito cuidado, né? Se cerquem de algumas situações, então tem dúvida, liga para a pessoa, pergunta se é ela realmente, veja o número, se é o mesmo número. Se não for, primeiro verifica com a pessoa pelas redes sociais, pelo fixo, enfim, de outra maneira para não cair num golpe, né? Então, cada vez mais os golpes são elaborados, os criminosos têm aí a tecnologia a favor deles e nós somos muito mais fragilizados e cada vez mais em razão da tecnologia avançar muito cada dia. Então, a minha dica é que as pessoas se certifiquem, não creiam naquilo que vocês estão vendo, porque às vezes o que vocês estão vendo não é verdade, certo? Nós precisamos pensar de forma digital. Nós ainda pensamos de forma analógica, que tudo que a gente vê é verdadeiro. Não. A gente vive num mundo hoje em que o que você vê pode não ser o que você realmente está vendo. Então, hoje nós precisamos pensar de uma forma digital, com muita precaução e realmente tendo toda essa visão do digital na nossa vida comum, habitual. Não só para políticos, para as pessoas, para as empresas, para as big techs, não. Isso já está na vida de todos nós de uma maneira que não volta atrás. Então, essa é realmente uma grande preocupação de todas as grandes empresas e tem que ser uma preocupação de todas as pessoas. Jovens, de meia idade, as pessoas aí com mais de 40 anos, com mais de 50 anos, que às vezes têm uma dificuldade maior de entender isso, né? As pessoas que são consideradas aí de terceira idade são consideradas as pessoas que mais propagam fake news, porque elas ainda têm essa visão mesmo do que elas leem é verdade, porque elas estavam acostumadas com isso, então também são as maiores vítimas desses golpes, e por isso os mais jovens precisam alertar seus pais, avós, enfim, as pessoas mais que têm aí uma dificuldade maior em entender que nem sempre o que se vê é real, né? Isso é uma super dica e pratiquem isso e ensinem isso para os filhos e para os pais. Todo mundo precisa entender que a nossa mentalidade tem que estar muito plugada no digital. E com esse crescimento da inteligência artificial, esses golpes têm a tender a crescer mais, né, doutora? E se tornar mais perigoso, né? Sim. Vai ficar cada vez pior. Por isso que há uma tendência da gente precisar realmente se certificar que é efetivamente aquela pessoa. Porque há uma tendência dessa inteligência artificial sofisticar cada vez mais os golpes. Até utilizando dessa inteligência, vai ser difícil também provar que não era a pessoa, no caso de um deepfake? Vai. A gente já tem algumas situações assim. E vai ter que ter uma perícia muito especializada para provar que aquilo foi uma montagem. Porque é uma montagem e poucos técnicos conseguem perceber, né? Ter uma especialidade para conseguir diferenciar o verdadeiro do falso. Porque é bastante difícil, às vezes a pessoa acaba achando que está conversando com a pessoa realmente, na verdade, é a inteligência artificial ali. Então, fica bastante complicado. A gente teve um pequeno probleminha com a transmissão da doutora. Lembrando que a doutora Raquel Baceiro faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. E, doutora, vai ficar bastante complicado, então, de provar, né, realmente, com esse avanço, né, da tecnologia, que a gente vê aí para um futuro de uns 3 anos, acredito até que antes, mas uns 3 anos é capaz de o crime nessa área ter crescido muito mais do que a gente já tem hoje, né? Eu acho que assim, para ele estar tão popularizado, talvez a gente tenha aí um espaço de 3, 4 anos. Não mais do que isso. Mas aí também a gente vai ter gente mais preparada, com mais facilidade
de conseguir identificar o que é ou não. Porque os programas também vão avançando, então a gente vai ter um avanço concomitante também dessa programação que vai conseguir identificar de forma mais fácil, porque hoje é muito recente, mas os programadores já vão começar, já estão trabalhando nisso, então os programas também avançam nesse sentido. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato. Bom, eu estou aqui no Instagram como Raquel Balseiro Advogada, também nas outras redes sociais me acha por Raquel Balseiro. O meu site é raquelbalseiro.adv.br. E se você quiser me achar, a Raquel Balseiro, eu não tenho outra Raquel Balseiro Advogada, só tem eu, então é fácil me achar, tá? Através do meu site você consegue todos os meus contatos, pelo WhatsApp, meu e-mail, então tá tudo por ali. E pelas redes sociais também, né? Eu tô sempre à disposição, se precisar tirar alguma dúvida, ou quiser algum esclarecimento, ou precisar de algum advogado que possa orientar como faz, maneira que, para poder garantir os seus direitos, o escritório está sempre à disposição. E lembrando que a doutora Raquel também faz mentoria, né, doutora? Isso, eu faço mentoria de desenvolvimento de carreira, para aquelas pessoas que precisam se reinventar, não é? A gente está falando aí do mundo digital, tem muita gente que está sem conseguir uma readequação no mercado, às vezes está numa situação difícil, está fora de mercado há muito tempo. A gente faz exatamente isso, a gente guia essa pessoa, a pessoa precisa... A gente vai ter aí uma questão também de mercado por causa da inteligência artificial, e as pessoas precisam se readequar, se reenquadrar no mercado, e é o que a gente faz com a nossa mentoria. Tem muita gente que já se reenquadrou em razão disso, precisa de um caminho, às vezes é só o norte, e consegue se readequar novamente e voltar ao mercado de trabalho. Obrigada, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui nos Espaços Jurídicos. Lembrando também, para quem quiser estar acessando os espaçosjurídicos.com.br e solicitar também o contato da doutora Raquel Balseiro, a empresa também passa para vocês todos os contatos da doutora. Eu agradeço imensamente a doutora aqui nos Espaços Jurídicos e aguardamos mais um tema polêmico na nossa próxima entrevista, doutora. Boa noite. Obrigada a todos vocês, uma boa noite e até o nosso próximo bate-papo legal aqui pelos estúdios TPFest. Boa noite, doutora. Boa noite a todos, obrigado aí pelas perguntas e mais uma vez aos Espaços Jurídicos. Boa noite. Boa noite, gente. Nós nos vemos no nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.